Olá, começa agora o seu programa sobre saúde e bem-estar. O tema de hoje é a hipertensão arterial sistêmica, uma doença que atinge 1 em cada 4 brasileiros adultos. Conhecida popularmente como pressão alta, ela pode desencadear uma série de complicações. Você vai saber mais sobre esse assunto na entrevista com a farmacêutica Moni Mourad, já depois do intervalo. O tema do programa de hoje é a hipertensão arterial sistêmica, a famosa pressão alta. E para esclarecer esse assunto, convidamos a doutora Moni Mourad. Ela é farmacêutica, mestre em análises clínicas, possui doutorado em ciências da saúde, é assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, professora do curso de farmácia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e conselheira suplente do CONED, Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do Estado de São Paulo. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Doutora, para começo de conversa, a senhora pode fazer um panorama da hipertensão no Brasil? O panorama da hipertensão no Brasil não é uma coisa muito tranquila. A gente começa a comparar com uma epidemia. Nós temos um número muito grande de pessoas acometidas pela hipertensão. Quando se fala um número muito grande, é de milhões de pessoas mesmo. O nosso grande problema não é a questão de sabermos que temos 30 milhões, 35 milhões. O grande problema que nós temos é que muitos dos que têm hipertensão não sabem. Além de não saber, eles acabam se comprometendo muito mais a saúde deles e o organismo porque não tomam os devidos cuidados. Então, o panorama é preocupante, não só aqui no Brasil como no mundo, mas aqui no Brasil tem aumentado muito a quantidade de pessoas acometidas por hipertensão e outras doenças crônicas que se associam a essa doença. E o que causa a hipertensão? São vários os fatores etiológicos causadores da hipertensão. Nós temos fatores que são desde hereditariedade. Muitas vezes a gente já tem essa predisposição hereditária a ter uma hipertensão. Outro fator importante que deve ser considerado a raça. Nós temos a raça negra, ela está mais propensa a ter hipertensão arterial. Existe um problema seríssimo de sedentarismo. O sedentarismo é a fórmula para que a pessoa tenha problemas de saúde sérios, principalmente hipertensão. Beber álcool, o alcoolismo é um fator causador de hipertensão. Tabagismo é causador de hipertensão. A pessoa tem uma vida de muito estresse, queira ou não queira, ela acaba tendo também uma propensão muito maior a ser uma pessoa hipertensa. Então, as pessoas que não se cuidam, que não fazem pelo menos o mínimo de hábitos de vida saudáveis, elas sempre estarão mais sujeitas. Porém, tem esses fatores. Se eu já tenho uma predisposição genética, então meu cuidado deve ser maior. Como é que eu vou saber se eu tenho predisposição? Minha mãe, minha avó, meu pai, meu tio, meu avô, alguém da família é hipertenso? Isso funciona como alerta. Bom, se eles têm hipertensão, eu posso estar propensa a isso. Então eu tenho que começar a tomar os devidos cuidados. E os cuidados, a gente fala que é uma sigla mágica. MEV, mudança de estilo de vida. Ou seja, fazer uma atividade física periódica. Não é chegar e querer fazer uma academia 24 horas. Meia hora de atividade física diária, de leve a moderada, já vai ser o suficiente. Tá certo. E como é o tratamento da hipertensão, doutor? Então, nós temos os tratamentos não medicamentoso e o tratamento medicamentoso. O não medicamentoso começa por aí. Diminuir, se possível, eliminar tabagismo. Diminuir o sal da comida, isso é muito importante. Evitar comidas muito gordurosas. Tentar ter hábitos de fazer atividade física, nem que seja uma caminhada diária. A caminhada já vai fazer uma diferença muito grande na vida dessa pessoa. Quando a pessoa já tem hipertensão, ela tem que se conscientizar. Tem que mudar alguma coisa na vida dela. É muito ruim a gente sair da zona de conforto, porque tudo que a gente está acostumado é fácil. Sim. Quando você chega e fala para a pessoa, olha, você precisa fazer atividade física, a pessoa começa a fazer uma fantasia na cabeça. Eu vou gastar em academia, vou ter que perder tempo. Não, não precisa tudo isso. É só caminhar. É só começar a beber mais água. A hidratação é um santo remédio. Diminuição de sal é outro fator que ajuda muito. Esses são os não medicamentosos. Porém, nem sempre esses serão suficientes. Geralmente, esses são coadjuvantes, ajudam bastante. Os medicamentosos, nós temos várias classes de medicamentos que são importantes e são necessários para que a pessoa tenha uma compensação na sua pressão arterial.
Se é uma hipertensão primária, já original, você sabe que vai ter que cuidar direto da sua vida com o medicamento, tomando os medicamentos de forma correta. Se ela é uma hipertensão secundária a alguma outra doença, o fato de eu cuidar da outra doença vai ajudar eu a reverter esse quadro hipertensivo. Só que nós temos várias classes de medicamentos, temos diuréticos. Nesses diuréticos a gente tem tiazídicos, tem os poupadores de potássio, então você tem os diuréticos de alça, tem inibidores de uma enzima conversora da angiotensina, tem bloqueador de canal de cálcio, tem beta-bloqueadores, então nós temos uma gama boa. Então, tem sempre algum medicamento que vai atender a necessidade de algum dos pacientes no geral. E há casos em que é necessário tomar mais de um medicamento? Sim. Normalmente, quando a gente vai ver a hipertensão, por isso que a gente fala que é um problema de saúde pública, quando se fala em panorama da hipertensão, a gente se preocupa, porque nós temos estadiamentos dessa hipertensão, tem vários estágios. Eu tenho o estágio 1, que é uma hipertensão leve, tenho o estágio 2, que ela já está moderada, partindo para um pouquinho mais, e o estágio 3, que é grave. Então, dependendo do estágio que eu estou, se eu estou no estágio leve e não tenho comprometimento cardiovascular, muitas vezes uma monoterapia, ou seja, um único tipo de medicamento. Se eu já estiver no estágio 2, estágio 3, eu provavelmente vou precisar de associações. Posso precisar de 2 diuréticos, posso precisar de um diurético, de um bloqueador de potássio, de cálcio ou um beta-bloqueador. Então, existem, sim, muitas situações em que é necessária associação de medicamentos. É muito mais comum você encontrar hipertenso fazendo um tratamento associado do que monoterapia, ou seja, com um único medicamento. Doutora, nossa equipe foi às ruas para saber se as pessoas têm o hábito de monitorar a pressão. Vamos ver. Olá, Daiane. Hoje viemos às ruas para saber se as pessoas têm o hábito de monitorar a pressão. E ao meu lado está a farmacêutica a doutora Sônia Dornelles, que vai aferir a pressão dos nossos entrevistados. De 6 em 6 meses eu faço. Quando eu acho que a pressão está alterada, eu procuro o posto de saúde para medir a pressão. Mas graças a Deus a minha pressão é normal. É pressão de garoto. O senhor tem o costume de aferir a sua pressão? Olha, eu tinha esse costume, mas eu vou nas farmácias agora, dificilmente eu encontro uma farmácia que faça isso. Eu não sei aonde ir, né? Então eu tenho tudo dificuldade para fazer isso. A pressão do seu Raul está um pouquinho alterada, ele já tem um histórico, é uma pessoa que faz um tratamento de hipertensão e a gente está conversando aqui, né, seu Raul, para que seja aferida continuamente, faça um acompanhamento médico, né, e vendo a medicação que toma e tudo. A pressão da dona Emília está ótima, 11/7, é excelente, né, dona Emília? Não toma medicação, está muito bem. Eu vou no posto. E eles dizem que, ai, que bom, você vai viver muito hoje. Mas, Daiane, surgiu uma dúvida durante a produção dessa matéria. Esse serviço é facilmente encontrado nas farmácias? Responde essa dúvida aí pra gente no estúdio. Então, doutora, pode responder para a gente? Sim, é muito interessante. Esse tipo de pesquisa é muito útil, é de utilidade pública literalmente. Por quê? Você vê a primeira resposta, quando eu acho que eu estou com a pressão alta. Gente, como quando eu acho que eu estou? A verificação de pressão arterial tem que virar um hábito. Nós temos um problema sério com as pessoas, que muitos têm medo de saber o que tem. Tanto é que eu já presenciei isso em algumas campanhas que nós fazemos de hipertensão, onde algumas pessoas falam, não vou verificar minha pressão, porque quem procura acha. Imaginando o quê? Que se ele não soubesse estar com a pressão alta, a pressão não vai subir? Isso é um problema muito sério. Então é importante que as pessoas se conscientizem que a verificação da pressão arterial tem que ser um hábito, e é um hábito saudável, que vai ajudar. Não dá para a gente pensar, olha, hoje eu acho que eu estou com dor de cabeça, então pode ser que eu esteja com a pressão. Não, tem que saber se está. E não dá para saber vendo uma vez a cada 6 meses. Tem que ter um controle mais habitual. E agora me chamou a atenção a colocação do outro entrevistado, quando ele falou, eu vou nas farmácias e dificilmente alguém verifica a pressão. Nós tivemos um problema muito sério por um tempo. Tivemos uma lacuna entre a presença e não do farmacêutico na farmácia.
Tivemos uma lei, desde 1973, que é a Lei 5991, que proibia a verificação de pressão arterial dentro da farmácia. Porém, isso, em 2009, com a publicação da RDC 44, isso já foi mudado. Nós temos agora o direito legal de verificar a pressão arterial dentro da farmácia. Só que em 2013 foi publicada uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, que é a 586, onde o farmacêutico ele vai poder verificar a pressão arterial, os serviços estão todos previstos lá, ele vai poder fazer prescrição de MIPs, só que ele vai verificar a pressão arterial, vai poder verificar a temperatura corpórea, ele vai poder até fazer inaloterapia, mediante, claro, a adequação da farmácia para esses serviços farmacêuticos. Portanto, atualmente, as farmácias têm o direito legal. Então, se ele procurar a farmácia, certamente ele vai encontrar farmácias verificando pressão. E é o mais importante, onde ele encontrar a farmácia verificando pressão arterial, ele pode até pedir e fazer um acompanhamento. Pode ser um acompanhamento semanal, um acompanhamento quinzenal, mensal. Isso é realidade agora. Antigamente, talvez ele não encontrasse, porque legalmente não era previsto. Agora não, agora tem previsão. Pode ir lá procurar, que certamente ele vai ter algum farmacêutico que o atenda e que o oriente. Como é que ele deve proceder? Porque até para verificar a pressão arterial não dá para ser de qualquer jeito ou qualquer um. Existem regras. Você precisa estar confortavelmente acomodado. A pessoa não pode estar com a bexiga cheia, não pode parado de tomar, acabou de tomar um café, eu vou lá verificar a pressão. Eu não posso ter feito uma academia e resolvo. Isso altera. Então, um farmacêutico na farmácia vai orientá-lo. E aí ele vai ter um resultado fidedigno e vai fazer bem para ele, certamente. Isso mesmo. A senhora falou MIPs, para quem não sabe, são medicamentos isentos de prescrição e o farmacêutico pode prescrevê-los. Sim, sim. Atualmente as pessoas às vezes acham, mas se é medicamento isento de prescrição médica, é porque ele é tranquilo. Não existe nenhum medicamento 100% seguro. Eles têm uma segurança maior do que os demais, desde que você esteja tomando na dose certa, na quantidade, não só na dose, na quantidade de tempo correto e principalmente para a doença correta. Então é importante que tenha um profissional de saúde, um farmacêutico, que esteja lá te ouvindo, verificando se realmente o que você tem é um distúrbio menor que pode ser tratado com esse medicamento isento de prescrição médica. Doutora, e quais os riscos de fazer pausa no tratamento por conta própria, nos finais de semana, por exemplo? Isso é muito importante. Riscos são muitos. A pressão arterial, ela é traiçoeira. Eu posso estar agora com a minha pressão normal ou até tendendo para baixa. Se eu já tenho alguma disfunção que faz com que eu seja hipertensa, ela pode descompensar de uma hora para outra. O risco é um acidente vascular encefálico, ou seja, um derrame, é um infarto. Então, a pessoa pode ter riscos sérios e severos. É muito perigoso. Não pode. Não se brinca com a saúde. Às vezes a gente até chama atenção. Atalho na saúde é perigoso. Não se faz. Eu não vou diminuir a minha tomada de medicamentos, afinal de contas é final de semana. O corpo não está entendendo que você está de folga. Porque o organismo funciona 24 horas por dia, todos os dias. Sim. Então, ele não vai ter a trégua. Porque seria super legal, né? Se o organismo falasse, olha, é fim de semana, eu vou descansar, beleza, eu não preciso me preocupar. Não. A gente fica doente a qualquer momento. E o corpo que está já sofrendo de algum problema que levou à hipertensão, ele não vai te dar trégua, não. Então, assim, lembre-se que se você está bem, não é para dar trégua no medicamento. Se você está bem, é porque quem está resolvendo o seu problema, quem está garantindo que você esteja bem, é o medicamento da pressão. Então, você deve continuar tomando, independente se é sábado, domingo, feriado, não importa. Tomar na hora certa e a quantidade certa também, é muito importante. Está dado o recado. Daqui a pouco, nós vamos saber como o farmacêutico pode ajudar no controle da hipertensão arterial. Agora, vamos às dicas do quadro Bem-Estar. Planejar suas refeições pode contribuir muito para a sua saúde. Quando pensamos com antecedência o que vamos comer, podemos priorizar alimentos mais saudáveis e evitamos que toda a família acabe ingerindo alimentos processados, com muito açúcar e gorduras. Se o desafio é encontrar tempo para isso, a dica é incluir o planejamento das refeições na sua rotina. Afinal, ninguém deixa de tomar banho ou escovar os dentes por ter um dia a dia corrido.
criança com suspeita de pneumonia, com indicação médica de antibiótico, deve receber a primeira dose do medicamento na própria unidade básica de saúde, conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde. Quanto mais cedo começar o tratamento, mais fácil é a cura. Reivindique. O SUS é seu. Use. Defenda. O tema central do programa de hoje é a hipertensão. Quem conversa comigo é a farmacêutica Moni Mourad. Doutora, como o farmacêutico pode auxiliar no controle da hipertensão? Ele pode ser fundamental para o controle da pressão arterial. Primeiro, ao orientar o paciente como ele deve tomar o medicamento, a quantidade do medicamento, o horário do medicamento e principalmente com o que tomar o medicamento. Uma coisa que nos preocupa é que as pessoas esquecem que medicamento deve ser tomado com água. Muitas vezes as pessoas preferem tomar com um suco, com um refrigerante e até com cerveja, com bebida alcoólica. Isso é seríssimo. Você vai interferir no efeito do seu medicamento. E às vezes a pessoa já está fazendo o tratamento para hipertensão. É um tratamento contínuo. Ficou doente, precisou tomar algum outro medicamento. O farmacêutico pode ajudá-lo muito a saber em qual horário tomar os dois medicamentos, porque às vezes, se tomar os dois juntos, pode ter uma interação medicamentosa e ou até os dois perderem o efeito, ou então algum potencializar o efeito. E quando tem potencialização de efeito de medicamento, significa que as reações adversas ficam mais potentes. Então pode gerar até mal-estar. O farmacêutico pode, inclusive, acompanhar o tratamento desse paciente para ver se realmente está respondendo ao tratamento indicado, podendo orientá-lo como tem que fazer e conversar com o médico. Vai que esse tratamento não esteja dando certo. Se o medicamento, de repente, não está dando resultado, não está baixando a pressão, é importante que o farmacêutico oriente o paciente a voltar ao médico, leva uma ficha que está verificando a pressão. Aí o próprio farmacêutico ele pode descrever, olha, no início ele estava respondendo, de repente a pressão dele começou a ficar alta, seja sistólica ou diastólica, não importa. E aí o médico vai ver qual é a melhor conduta a ser adotada. E isso ele só vai conseguir se ele tiver uma disciplina de avaliação, de verificação. Ok, e chás, doutora, chás e remédios caseiros podem ser usados? Existem, muitas vezes, as pessoas, inclusive, existem chás caseiros, remédios caseiros que servem como coadjuvantes, que podem ajudar. Porém, eles não substituem o tratamento medicamentoso. E não é para tomar o medicamento com esse chá caseiro. Falar, olha, já que esse chá, por exemplo, você pega de erva cidreira. Todo mundo sabe que chá de erva cidreira, ele tem uma função de dar uma tranquilizada e ele diminui a pressão arterial. Só que ele não está tratando, não está cuidando. Então, você vê pessoas que acham, já que esse diminui e esse é para pressão, eu posso tomar os dois juntos. Não. Toma seu remédio de pressão, medicamento de pressão com água. E toma seu chá de erva cidreira no decorrer do dia, tranquilo. O que não pode é trocar. Muitas vezes a gente vê, quando a pessoa ouve uma palestra e fala, olha, alho é hipotensor. Opa, se é hipotensor, abaixa a pressão, então por que eu vou ficar tomando medicamento, que medicamento faz mal, e eu não posso pegar um alimento que é tão saudável? Não pode trocar. Você pode ajudar que a sua pressão fique controlada com chás, com alimentos saudáveis, mas nunca deixar de tomar seu medicamento de depressão. Isso você nunca pode deixar. Não substitui de jeito nenhum. Doutora Moni, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que nossa conversa foi útil para muita gente. Eu que agradeço a possibilidade, a oportunidade de poder passar essa informação, porque o nosso papel como farmacêuticos, profissionais de saúde, é justamente esse, multiplicar informações que gerem benefício para a população. E se a população se ativer de que verificar a pressão arterial vai fazer uma diferença muito grande na saúde dela, que se de repente ela souber que ficou hipertensa, não é para entrar em desespero, existem cuidados que a pessoa pode levar anos, muitos anos, muito bem, obrigada, desde que ela cuide de sua saúde. E sempre na dúvida, procure um farmacêutico. Ele é um profissional habilitado para te orientar e habilitado para te ajudar nessas dúvidas. Agradeço muito também essa participação. Conheça agora um pouco mais sobre a profissão farmacêutica. Acompanhe o quadro Farmacêutico em Ação. O trabalho do farmacêutico ele é muito dinâmico, né? Aqui dificilmente a gente tem
a mesma rotina todos os dias, porque a gente tem vários fluxos de trabalho, né? Vários processos, vários profissionais trabalhando junto. E como o nosso enfoque, né, é o paciente, então a gente tem que tentar assegurar que esse paciente receba o medicamento, né, de uma forma principalmente muito segura. Então, na verdade, o que a gente faz aqui é gerenciar o uso do medicamento, desde o momento que a gente adquire até a administração no paciente. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua audiência. Para fazer comentários ou sugestões, envie um e-mail para o endereço que aparece aí na sua tela. Curta, divulgue e compartilhe os vídeos do programa no nosso canal do YouTube. Até o próximo. Tchau!